Meu nome é Jonathan, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e eu trabalho remotamente para uma empresa chamada Pantacor. Essa é uma empresa que ela tem sede em Londres, mas toda a equipe dela ela trabalha remoto em vários lugares do planeta, como Brasil, Espanha, Índia, enfim, Chile. E eu trabalho lá na parte de engenharia, então eu trabalho principalmente com produtos no back-end, então, e também de vez em quando eu dou alguns pitacos ali na parte do device, do nosso agente, que depois mais tarde eu vou falar um pouco mais de detalhes de como ele funciona. Eu também sou formado em Ciência de Computação pela FURB, que é a Fundação Universidade Regional de Blumenau, uma universidade lá da cidade. Também sou cofundador e organizador do grupo de Hackerspace Blumenau. Também participo de outros grupos ali da região. Alguns deles estão um pouco parados, como o GDG Blumenau e o Cloud Native Blumenau. Tenho várias contribuições para projetos open source. Alguns que eu destaquei aqui foram o Docker, o LXC, Kubernetes. Alguns outros menores, como bibliotecas, normalmente escritas na linguagem Go ou C, que são as que eu tenho domínio atualmente. E para quem quiser entrar em contato comigo, em qualquer rede social, LinkedIn, GitHub, sempre vai ser esse @jaswdr. Beleza? Então, vamos falar um pouco sobre a nossa agenda para hoje. A minha ideia, apesar dessa palestra ela ser patrocinada, eu imagino que, como todo mundo aqui é técnico, ninguém aqui tem muita paciência para ficar ouvindo papo de vendedor. Então, o meu plano eu não sou vendedor, obviamente, senão eu teria de terno e gravata aqui, provavelmente não teria um equipamento melhor que esse. Mas a questão é, eu não sou vendedor, então o que eu vim falar aqui hoje? Eu vim falar um pouco sobre a minha experiência de projetos anteriores em que eu trabalhei, que envolviam devices Linux. O projeto que eu selecionei para apresentar para vocês, eu selecionei ele porque ele foi, na minha opinião, o pior projeto que eu já trabalhei, mas, da mesma forma, ele foi o projeto que deu muitas lições. A partir dele, a gente conseguiu, eu, como pessoa e como profissional, consegui evoluir bastante. Então, foi um projeto assim que mudou bastante coisa na minha pessoa. Eu trouxe ele, então, hoje. A minha ideia é falar qual que era o objetivo dele, quais que eram as soluções que nós encontramos, mas, principalmente, focar nos problemas, numa tentativa de tentar fazer com que vocês se identifiquem, talvez, e vejam que no projeto de vocês está acontecendo a mesma coisa, e talvez, com as soluções que eu apresentar aqui, vocês consigam, da mesma forma, dar a volta por cima. Beleza? Então, vamos lá. O projeto que eu separei, obviamente, como ele aconteceu em empresas anteriores que eu trabalhei, eu não vou citar o nome de nenhuma delas, então eu vou explicar um pouco sobre o contexto. O projeto ele era bem grande, o cliente dele era o órgão Detran de um determinado estado do Nordeste. Aquele órgão ele tinha um sério problema com fraudes em exames práticos que eles realizavam. O que acontecia? O examinador, que era um funcionário do Detran, em certos momentos ele propositalmente fazia o aluno reprovar, deixava o cara morrer durante o exame, enfim, diversas ações que levavam o aluno a reprovar. O Detran, quando soube disso, imediatamente ele buscou uma solução. Ele buscou uma solução jurídica, mas como não havia questões não havia provas, não havia questão de pegar a pessoa em flagrante, então ele normalmente perdia o processo e era obrigado a reprovar ou a recontratar o funcionário. Como ele não achou uma solução, não teve nenhuma ideia, ele acabou procurando o setor privado e buscou diversas empresas. A empresa que eu trabalhava na época era uma dessas empresas. E qual que era a ideia? Era basicamente criar uma solução de auditoria. O que acontecia o quê? Todo o exame, do início ao fim, ele seria gravado através de câmeras e também seriam adicionados sensores dentro e fora do veículo. Isso faria com que não houvesse nenhuma dúvida do que tivesse acontecido e o Detran podia utilizar aquilo lá como prova, se por acaso houvesse um processo judicial depois. Uma vez então que nós tivemos essa ideia, ela foi documentada, foi apresentada ao Detran, e o Detran gostou bastante, ele acabou comprando o projeto. Uma vez aprovado, nós fomos para a definição para tentar entender melhor como que nós faríamos essa questão da solução em si. Nós chegamos em 3 componentes. O primeiro componente é a parte web, padrão, cadastro, onde a pessoa faz os cadastros,
consulta, e é onde armazena toda a parte das gravações em si. A parte mobile, que funcionaria então como uma prancheta eletrônica, podemos dizer, que é aonde o... Opa! Problemas? Voltou. Deixa eu só voltar aqui, que é spoiler. Enfim, a parte mobile, então, ela funcionaria como uma prancheta eletrônica. É ali que o examinador, na hora do exame, ele finalizaria o processo, faria anotações, e também poderia consultar a agenda dele, informações do candidato, enfim. O que interessa para a gente é essa parte central veicular, que é onde eu trabalhei. E é ela que faria todo o processo de gravação das câmeras e dos sensores. Falando um pouco mais sobre esse central veicular, que é como a gente determinou essa caixinha que ficaria dentro do veículo, falando sobre o hardware dela. Com o início do projeto, veio uma questão à tona que no início não me preocupou tanto, mas depois me atrapalhou demais, que foi que o hardware ele era pré-determinado. O que aconteceu? A empresa que eu trabalhava, ela não tinha nenhum domínio, ela nunca trabalhou num projeto com essa natureza. Então ela buscou um parceiro. Esse parceiro, ele já tinha essa arquitetura pronta, já tinha os equipamentos comprados, então basicamente nós tivemos que desenvolver o software para rodar nisso. Então, qual que eram esses componentes? Eram 2 Raspberry Pi, 2 placas, elas tinham variações, poderia ser versão 2 e versão 3. E também existiam 4 câmeras, cada RASP tinha 2 câmeras conectadas. Essas câmeras são do tipo da marca Logitech, C270. Se eu não me engano, até hoje em dia, essa é uma câmera muito usada em projetos do governo, principalmente porque ela tem um bom custo-benefício. Na questão de comunicação com sensores, existia um detalhe. A empresa ela tinha uma placa que era um Arduino Mega, um ATmega, e essa placa que fazia efetivamente a comunicação com cada sensor, ela que recebia os sinais. O nosso papel era fazer com que a RASP se comunicasse com essa placa. E essa comunicação era feita de 2 formas, Bluetooth e serial. Então, só nessa brincadeira aqui, já vira um negócio complicado, já vira um problema. Porque você imagina, na empresa em que eu trabalhava, eu era o único que estava nesse projeto, eu era a única pessoa que cuidava dessa parte do hardware. Então, como nós tínhamos 2 RASPs, sendo de 2 versões diferentes, 2 formas de comunicação, nós tínhamos aí 9 variações. Por que nós tínhamos 9? Porque existia uma diferença entre as duas. Nós determinamos que uma delas seria sempre a master e outra seria sempre a slave. A master é quem levantava o Wi-Fi, era onde o aplicativo mobile conectava, e a slave era quem fazia a comunicação com os sensores, uma placa Arduino. Então, beleza, a parte de testes aqui ficou extremamente problemática, extremamente lento, porque qualquer alteração no código tinha que ser testada nessas novas variações, em todas essas variações. Isso fez com que o processo de desenvolvimento demorasse demais. Mas, apesar de tudo, nós conseguimos criar um primeiro protótipo. Esse primeiro protótipo, infelizmente, ele falhou. Na época, ao finalizar o protótipo, nós alocamos um veículo lá no Detran, nós construímos todo o cenário como se fosse real, então nós pedimos para a equipe local fazer a instalação, tentar usar o nosso software, infelizmente não deu certo, e aqui que vem a questão que ficou claro para nós naquele momento. Nós precisávamos de alguns processos auxiliares, alguns processos que não eram o foco da solução em si, mas sem isso nós não conseguiríamos viabilizar essa solução. Então, eu listei aqui 3 muito importantes. O primeiro deles é a questão da atualização. Você imagina, eu tenho esses veículos rodando ali pelo estado, como é que eu faço a atualização desse software? Como é que eu faço... e não só isso, se eu quiser atualizar, como é que eu consigo atualizar o sistema operacional? Como é que eu consigo instalar um novo pacote, atualizar um pacote? E também, se eu atualizar, como é que eu garanto que essa minha atualização não corrompa alguma coisa? Como é que se eu configurar algo errado e a RASP ficar inacessível, como é que eu resolvo? Então, existe uma série de questões a se levar em consideração quando você vai atualizar o seu software, principalmente desse tipo de dispositivo. Na questão de monitoramento, nós simplesmente precisávamos saber o que estava acontecendo. Nós tínhamos que ter logs de tudo, porque você imagina, a aplicação, como ela faz as gravações, e para quem já trabalhou alguma vez na vida com streaming de vídeo, sabe que tudo em streaming de vídeo é complicado, tudo é extremamente difícil. Então,
nós tínhamos que economizar o máximo de espaço em disco para justamente armazenar essas gravações, nós temos um período maior de backup. E não poderíamos gastar isso com logs, por exemplo. A questão de inventário é outro detalhe que, com o passar do tempo, conforme nós tivermos mais devices, isso se tornou um problema porque nós tínhamos que saber o que havia sido comprado e o que havia sido instalado. Nós teríamos que fazer esse rastreamento, nós teríamos que fazer a manutenção na nossa frota. Por exemplo, digamos que nós temos um veículo com uma central veicular e aquilo lá faz mais de uma semana que não aparece online. Daí, provavelmente tem algum problema. Então, nós conseguimos, com a parte de inventário, rastrear isso e fazer uma otimização na questão de fazer essa manutenção, pegar a equipe e levar para tal lugar e fazer toda essa manutenção, tentar otimizar isso. Aí que vem a minha empresa. A Pantacor, todos esses 3 elementos, e mais alguns, nós temos implementados em 3 produtos, basicamente, que são, primeiro, o Pantavisor. Todos esses projetos que eu vou citar aqui, eles são todos open source, todos eles estão lá no GitLab, qualquer um pode acessar, qualquer um pode baixar e usar. Mais problemas técnicos? Beleza, voltou. Então, o Pantavisor, ele é o nosso agente que fica rodando localmente no dispositivo. Ele é um projeto escrito em C, ele exige no mínimo 16 megabytes de armazenamento para rodar, e é ele que faz todo esse trâmite de atualizar o dispositivo, enviar os logs, enfim, uma série de ações que ele realiza. E isso tudo é feito utilizando o LXC, porque as aplicações elas são basicamente containers que são, então, executadas no dispositivo. Então, isso te dá uma maior flexibilidade e até mesmo uma certa otimização. Porque, para quem já trabalha com container, sabe que a imagem do container ela possui as camadas. E aqui, no caso, nós conseguimos fazer um certo cache de camadas para evitar que uma camada seja baixada mais uma vez. Então, arquivos que já estão presentes locais, eles não precisam mais ser enviados. Isso economiza a questão de banda. E quando se fala em device, ali você tem... Aqui, no caso, nós utilizamos Wi-Fi, mas se você tem 3G, isso é extremamente relevante. O Pantavisor é o nosso agente. Então, ele baixa os arquivos da onde? Do PantaHub. O PantaHub, ele é meio que... ele é um local onde é feito todo o armazenamento dos arquivos, dos dispositivos, armazenadas as informações desses dispositivos. O PantaHub, ele também possui uma interface web, que, para quem não quer se preocupar muito com infra, ou até mesmo precisa de um suporte empresarial, enfim, nós temos ali o site do pantahub.com, e nele nós mantemos uma instância nossa, que é exatamente o que está lá no GitHub. No GitLab, perdão. Só que, claro, ali ele possui interface web, se você quiser utilizar... Só que algumas operações você não consegue fazer pela web. E, para isso, nós utilizamos o PVR, ou PVR, se você quiser falar da forma correta. E o PVR, é com ele que você faz uma série de operações, onde, por exemplo, eu consigo escanear todos os devices que estão na minha rede. Então, o processo para você fazer alguma alteração no device seria basicamente esses passos aqui. Primeiro de tudo, você vai escanear e identificar quais os devices que estão na sua rede. Então, no primeiro momento que você... eu tenho um device, eu quero fazer a instalação. Beleza, eu vou lá, faço a gravação do cartão SD, conecto o device na minha rede, rodo o PVR Scan. Ele vai pegar, vai utilizar o MDNS para verificar todos os devices rodando na rede e vai imprimir um por um. E ele vai fazer, depois disso você tem que pegar um desses devices que você quer e fazer o processo que a gente chama de claim, que é justamente pegar aquele device e colocar ele meio que para sua conta. Porque, por padrão, quando o device se levanta a primeira vez, ele não tem dono. Quando você fizer o processo de claim, aí você está dizendo, olha, eu sou o dono desse dispositivo, certo? Uma vez que você é dono daquele dispositivo, você consegue clonar ele. Então aqui aparece meio que uma interface semelhante ao Git. Então você dá o PVR clone e você vai baixar todos os arquivos daquele dispositivo, certo? E uma vez que você baixou, você consegue fazer alterações, aí você dá um PVR add, aí beleza? Dá um PVR commit, e no fim você dá um PVR post para enviar isso de volta para o PantaHub. Não só isso aqui é um pouco mais recente, que isso foi uma parte que, na verdade, eu que
na verdade, foi uma parte que eu trabalhei em cima, que eu finalizei há alguns meses, que foi você utilizar o Docker na verdade, você utilizar containers Docker para rodar dentro do dispositivo. Então, aqui eu tenho um exemplo, que, por exemplo, nós chamamos isso de apps, onde você pode adicionar um aplicativo com base numa imagem do Docker. Então, aqui, por exemplo, eu estou utilizando o Nginx, o Nginx, só que eu estou utilizando a variação dele, que é o ARM32v7, que eu sei que essa arquitetura vai rodar num dispositivo que eu estou adicionando ela. E uma vez que eu tenho esse adicionado, se eu quiser atualizar, eu posso atualizar. Então, eu dou um app update, o nome do o alias que eu dei ali no final, que seria o web server, né? Inclusive que está errado, deveria ser PVR, app update, web server. Aí o que ele faria? Ele faria atualização. Então, isso daqui facilita bastante você fazer, por exemplo, eu posso colocar isso daqui junto num processo de CI/CD e fazer com que a cada build eu atualize um dispositivo de teste, por exemplo. Isso acaba sendo bem interessante. E aquele dispositivo de teste, ele sempre tem a última versão atualizada. E uma vez que a pessoa faz isso, ela não precisa se preocupar muito com a questão, em algum momento o device vai ser atualizado. Então, uma vez que ela fez isso daqui, pode ficar tranquilo que a atualização vai acontecer. Claro, que caso ocorra algum erro, você pode visualizar os logs e verificar o que aconteceu. Mas, falando sobre, então, já que eu comecei a falar da empresa e dos produtos dela, eu queria falar um pouco mais sobre a visão da empresa que está por trás desses produtos. Eu vou fazer aqui um paralelo entre como os projetos que envolvem devices são feitos hoje, normalmente, e como os projetos, na visão da nossa empresa, deveriam ser feitos. Hoje em dia, o que acontece? Você tem aí que, primeiro de tudo, é feito o design do firmware e do hardware, depois disso é efetivamente desenvolvido esse firmware, esse hardware, e, obviamente, depois que você tem uma versão ali já pronta daquilo, você manda isso para uma fábrica especializada, manda para a produção, produz as placas, enfim. E, muito provavelmente, depois disso, você nunca mais altera aquele código, nunca mais mexe naquilo. Infelizmente, por consequência disso, você acaba perdendo 3 pilares muito importantes. O primeiro deles é a segurança. E segurança não só na questão de... falando melhor, por que normalmente não é atualizado? Muitas vezes por questão de custo, muitas vezes você não está ganhando nada para atualizar seu software, e também muitas vezes acaba não valendo a pena porque aquele device ou é muito barato de se produzir, então qualquer atualização, qualquer processo, às vezes manual, automatizado, pode acabar sendo superior ao custo daquele dispositivo. Só que, com isso, você acaba perdendo esses 3 pilares. O primeiro, a segurança, que eu já comentei, e a segurança não só no sentido de você ter uma falha você pode ter uma falha de segurança que pode acabar dando prejuízos não só para você, mas para o seu cliente, que é pior, mas também segurança no sentido de se eu não posso alterar, eu também não vou conseguir corrigir alguma coisa, eu não vou nem conseguir corrigir aquela falha, eu também não vou enfim, diversas outras questões de segurança. E também por não alterar, você acaba perdendo a oportunidade de você melhorar o seu software e evitar não só perdas, porque você pode fazer otimizações para, por exemplo, fazer uma maior economia de bateria, você pode utilizar menos CPU para aumentar a vida útil daquele dispositivo. Então, isso você acaba perdendo isso. E, obviamente, como você não pode alterar, você acaba perdendo um certo retorno, porque se você não consegue alterar, você não consegue adicionar novas funcionalidades e você não consegue aumentar, talvez, o valor agregado do seu produto e acaba não conseguindo cobrar um valor maior por isso. Já, essa seria, então, como normalmente os projetos envolvendo esses devices são desenvolvidos hoje em dia. Já a visão da nossa empresa é a seguinte. Primeiro de tudo, você pega uma placa já pronta, estilo Raspberry Pi. Depois disso, você escolhe ali um chassi, uma casca, os periféricos que você quer. Aí você adiciona um software básico, um MVP da vida, e já manda para a produção, vende e manda bala no marketing. Depois do lançamento, aí sim você começa num desenvolvimento um pouco mais voltado a adicionar novas features, adicionar melhorias, novas funcionalidades, atualizar o seu software e o que também é legal, você consegue customizar aquele seu dispositivo para cada cliente.
Às vezes você tem um cliente que quer algo muito específico, no processo anterior você não teria como fazer isso. Se você talvez tivesse um processo de atualização, você conseguiria fazer isso. E, obviamente, diferente do anterior, agora você então consegue ganhar segurança, oportunidade e retorno financeiro com isso. Certo? Mas, enfim, isso foi um pouco de propaganda. Vou voltar aqui ao projeto. Então, falando sobre o projeto, a gente finalizou todo aquele protótipo, corrigimos os bugs que nós encontramos e terminamos tudo com só um mês de atraso. Por causa disso, a equipe foi enviada até o local, todo mundo foi alocado para lá, e nossa expectativa era de finalizar em 3 dias. Porém, a realidade foi bem diferente. Nós ficamos 21 dias, 3 semanas, trabalhando ali das 6 da manhã até 2 da manhã no dia seguinte, dormindo mal, comendo mal. Foi um inferno, literalmente. E isso foi por consequência de uma série de falhas intermitentes que nós tínhamos, principalmente. Nós tínhamos dispositivos. Como nós não tínhamos toda essa parte de atualização, monitoramento e inventário bem definido, nós acabamos tendo falhas onde 2 veículos exatamente iguais, exatamente o mesmo modelo, com 2 configurações de hardware exatamente iguais, eles tinham falhas diferentes. Às vezes um funcionava 100% e o outro nunca funcionava. Então eu comecei a rastrear isso e comecei a identificar alguns problemas. E o primeiro deles até foi engraçado, porque como a gente era do sul, lá normalmente as temperaturas são um pouco mais baixas, e o projeto era no Nordeste, existia o problema da temperatura, que, para quem não sabe, a RASP ela tem uma temperatura de operação máxima, que eu não vou lembrar agora o valor, mas eu acho que gira em torno de 70 graus. Aconteceu que teve alguns veículos, foi até um caso meio engraçado, que um dos examinadores ligou para a gente e disse: cara, toda vez que eu vou tomar sorvete, o software de vocês para de funcionar. Daí tá, primeira vez, daí eu botei a mão na cabeça e pensei, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tá. Daí depois eu fui entender. É que o que acontecia? O cara, ele parava numa sorveteria na frente, deixava o carro parado e ia tomar sorvete. Demorava um tempinho, meia hora, ele voltava. Nesse tempo todo, o carro estava no sol a pino, e aquele calor de 50 graus, que o pessoal do Nordeste lá para sobreviver aquilo, e o interior do veículo, como tudo estava fechado, a temperatura aumentando. E ainda mais no interior da caixa da RASP, aumentando mais ainda. Então, chegava na temperatura máxima de operação dela, ela parava de funcionar, simplesmente. Ou às vezes não ligava. Então, foi um caso engraçado. Mas, e qual que foi a nossa solução? Cara, antes de você voltar a fazer o exame, pega, abre o carro e liga o ar-condicionado. Foi a solução que a gente encontrou na época. Mas outras questões, como instalação mal feita, nós tínhamos instalações onde a pessoa, ao invés de utilizar o conector USB da câmera e da extensão que nós usávamos, o cara foi lá e me emendou os cabos. Dava vontade de dar um tiro numa pessoa dessa, mas enfim. Coisas assim que você não prevê. E como a gente era uma equipe que trabalhava na parte web, a gente simplesmente nós não imaginávamos esse tipo de situação. E também aconteceu existiram novos requisitos que apareceram durante a implantação, o que mostrou para a gente que existia um escopo mal definido. Existia a empresa que nós havíamos feito parceria, que teoricamente deveria saber o processo, ela não sabia. E isso aparecer na implantação, para qualquer um que trabalha em qualquer projeto, sabe que isso é um absurdo. Mas, enfim, depois de tudo isso, aí a gente foi falar com a diretoria da empresa. Aí a gente foi falar com eles e, cara, todo mundo se reuniu, todo mundo olhou para a cara do outro, unânime. Cara, assim como não dá para continuar. Então a gente pediu para a diretoria da empresa abortar o projeto. Cara, não dá para continuar assim, está totalmente inviável, está tudo errado. Então, obviamente eles não gostaram nada. Mas eles não jogaram a gente na janela, mas chegou perto. Mas então o que a gente combinou então com eles? Tá, beleza, tem muita coisa errada, mas a gente sabia o que estava errado e a gente sabia como resolver. Só que a gente não tinha tempo. Então o que a gente fez? Combinamos com eles, cara, a gente vai abortar esse projeto, cancela tudo, todos os contratos, vamos corrigir tudo que tem que corrigir, daí com um prazo decente, e aí sim vamos voltar ou vamos tentar novamente. Tudo bem, foi isso que a gente fez. Espero que... Aqui ficou meio ruim, mas eu espero que todo mundo tenha assistido ao filme. Pois é. Aí
Pois bem, aí tá, reiniciamos o projeto, corrigimos essas questões de hardware, fizemos algumas mudanças, por exemplo, antes nós tínhamos 2 RASPs, agora nós tínhamos uma só, com um hub USB com alimentação própria. Porque basicamente o problema da RASP de não suportar as 4 câmeras, elas não tinham alimentação suficiente. Nós também fizemos algumas mudanças, como adicionamos novos sensores, adicionamos sensores de temperatura para monitorar essa questão de temperatura. Nós adicionamos o componente de data e hora, para nós sempre termos a data e hora correta e não precisar fazer um processo de sincronismo com um servidor central. Então, uma série de pequenos componentes que, uma vez que nós conseguimos mexer no hardware, finalmente, nós conseguimos resolver. E foi bacana porque, no fim, a própria liderança da empresa acabou ficando do nosso lado, porque todas as decisões eram sempre tomadas com um cunho técnico. Não tinha espaço para achismo. Eu acho que a gente devia fazer assim, não. Você acha assim por quê? Né? Então, mas foi bacana, assim. E esse projeto, então, eu falei sobre esse projeto todo, contei essa história, justamente uma tentativa de não fazer meio que uma propaganda da empresa muito chata, tentar fazer com que vocês talvez se identifiquem nos projetos, como eu falei no começo, fazer com que vocês se identifiquem nos projetos que vocês estão trabalhando e, para quem sabe, também não cometam esses mesmos erros que nós cometemos e, obviamente, né, eu vou fazendo aquele jabá, se alguém tiver interesse, então, a empresa está aí para conversar. Todas as soluções que nós temos aqui são open source, todas elas são testadas, então, e muitas vezes você, no projeto de software, você não tem tempo para pensar em esses processos auxiliares que, de alguma forma, não é realmente, efetivamente, o problema que você está resolvendo, mas você precisa disso. Então, muitas vezes, é interessante você não perder tempo com isso, resolve o seu problema e deixa o resto com a gente. Beleza? Então, seria isso que eu teria para falar agora. Agradeço a oportunidade, eu posso falar que essa como é a minha primeira vez no evento, a impressão que eu tive foi muito boa. Achei que talvez essa palestra ela foi um pouco superficial, de modo geral, vendo as outras palestras, mas foi uma tentativa que eu fiz, espero que tenham gostado e seria isso por hoje. Sim. E aproveitando, para incentivar o pessoal, a empresa me mandou algumas camisas para quem fizer pergunta, tá? Como é que funciona? O Pantavisor, ele possui, nós possuímos uma imagem própria nossa que roda na RASP. E nós temos o nosso bootloader e não existe sistema operacional. É o nosso próprio bootloader que possui o Pantavisor e esse cara, com o LXC, ele monta o container com a sua aplicação. Então, digamos assim, para o usuário é como se tu estivesse levantando um container. Então, mas com todas aquelas vantagens do container, você tem isolamento, então você possui todas essas vantagens, mas de uma forma mais simplificada, podemos dizer assim. Podemos resumir assim, containers para micro devices Linux. Pode se resumir dessa forma. Bem bacana. Isso. Depois não esquece... Beleza. Sim? Lá naquele estado eram do próprio Detran. O próprio Detran que ele tinha os veículos e ele fazia o aluguel daqueles veículos ali. O aluguel ou comprava, né? Isso era algo bem... eu vi assim que no Nordeste, na experiência que nós tivemos com outros estados, isso era bem comum lá. Porque o Detran, lá não haviam autoescolas, basicamente. O próprio Detran ele tinha toda a estrutura, uma estrutura gigantesca para atender todas as pessoas. Então não se tinha essa dependência das autoescolas. Era tudo feito no próprio Detran. Mas isso eu imagino que seja algo específico do Nordeste. Eu sei que, por exemplo, em Santa Catarina não é assim. Você tem muito a questão das autoescolas, então, e o Detran ele funciona mais como um emissor de documentos no final, né? Então, mas basicamente é isso. Não, sim. Não, era como nós cuidávamos apenas da questão dos exames. Então, como é que funcionava? Os veículos, o Detran ele tinha um pátio. Nesse pátio era onde os veículos circulavam e realizavam o exame. O que nós fizemos? Nós montamos toda uma infraestrutura para que todo o pátio ele tivesse
o sinal Wi-Fi. Então nós tínhamos três antenas no pátio que tinham um alcance ali de alguns quilômetros, e essas antenas faziam com que todo o pátio ele tivesse sinal Wi-Fi. Então os veículos eles estavam constantemente conectados ao servidor, à internet ali, não à internet, mas à rede local ali do Detran, né? Sim, isso foi houve uma situação onde, quando nós fizemos, nós tínhamos, nesses 21 dias ali que a gente ficou sofrendo, teve uma situação bem engraçada que um dia nós fizemos uma correção e demos a uma examinadora. Nós entregamos o tablet para ela. Ela chegou para a gente, pau, no chão. Pegou o tablet e... Aí, primeiro eu pensei, né, pô, ela está destruindo o próprio patrimônio, porque ela que paga aquilo, mas, enfim. Mas teve várias situações desse tipo. Teve situações de instrutor que desligava a caixinha, a central veicular. Teve instrutor que realmente ele quebrava a caixa ou quebrava o tablet. Isso aconteceu muito, aconteceu demais. E isso realmente era um problema. E chegou a um ponto que quase chegou a ter greve dos funcionários do Detran por causa do nosso software. Uhum. Sim, por exemplo, coisas como, digamos que você tem uma entrada USB ou algum tipo de cabo, você consegue, pelo próprio kernel do Linux, através de eventos, você consegue identificar algumas coisas. Claro que não tudo. Por exemplo, se o cara pegar o pé e pisar em cima da caixa, não tem sensor que pegue isso, né? Mas, sim, o que tu pode fazer nessa situação é monitorar constantemente o device, e a partir do momento que ele ficou offline, como o normal é ele ficar 100% online, se ele está offline, tem alguma coisa estranha. E daí você já pode acionar a equipe, já pode verificar o local. Então, por isso que também é importante ter essa questão do monitoramento. É você saber o que está acontecendo e isso em tempo real. Não. Na época lá era uma equipe nossa, realmente especializada, até porque aquilo ali precisava de um certo conhecimento do que a equipe nossa equipe do suporte tinha. E até mesmo nós, no próprio contrato que nós fizemos, nós não permitimos que o Detran ele modificasse ou ele mexesse naquilo. Porque aquela questão, se fizer alguma cagada, vai para a gente. Então, o que a gente preferia? Cara, deixa tudo com a gente, não encosta. Então, meio que era um acordo ali que a gente tinha com o Detran. Cara, deixa isso com a gente, já que vocês estão pagando a gente se vira. Né? Sim. Isso é importante, eu até acabei esquecendo de comentar. Mas como é que funciona o deploy da aplicação ali no device? Como é um container, o que acontece? O Pantavisor, que é o nosso agente ali, ele tenta rodar a aplicação e você pode definir alguns que a gente chama de health check, que daí você pode definir alguns testes. Por exemplo, você pode, se você tem uma aplicação, uma API lá rodando, você pode criar um endpoint que tem um health check que testa coisas como, eu tô com acesso às câmeras, ali no projeto eu estou com acesso às câmeras, eu tenho acesso ao servidor, coisas desse tipo. Daí, se o health check falhar, ele volta à versão anterior, automaticamente. Então, existe essa questão de uma atualização transacional, onde você tem um rollback. Ou seja, a qualquer momento, se a atualização der falha, seja por qualquer motivo, a imagem está corrompida, a aplicação não subiu, o próprio agente ele vai lá e volta à versão anterior. Sim. Sim, não, existe isso, mas isso é transparente. Isso é transparente para o usuário. Isso é o próprio Pantavisor que ele faz basicamente é uma verificação de SHA-264 que é feito na imagem que ele tá subindo. Então, por exemplo, se no site tá um SHA e ele recebe outro, opa, deu alguma coisa, ele tenta novamente. Então, existe essa verificação. Infelizmente, a gente não conseguiu voltar para aquele estado lá. Mas até antes de eu sair da empresa, a gente tinha em mais 3 estados. Eu não vou falar o nome dos estados, só vou falar a região, mas basicamente é Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Tanto que um estado é a maior frota do Brasil, já está rodando com essa aplicação. Depois de todas as correções, claro.
Sim, existia na época o que nós chamávamos de níveis de suporte. Coisas básicas, como, por exemplo, a primeira coisa que a gente sempre pedia para o pessoal, não está mais funcionando, tenta reiniciar. Coisas básicas assim, existia o nível 1 de suporte. Começava a ficar um pouco mais complicado, digamos assim, aquela central morreu. Então o que a gente pedia para o pessoal? Pega, troca aquela central, coloca uma outra de backup e pega essa central e conecta, digamos assim, grava novamente o cartão SD, faz o setup novamente. Porque para a gente, às vezes, não valia a pena ou, como tinha contrato, tudo envolvido, nós não podíamos deixar muito tempo aquele veículo parado. Então tinha esse cuidado de sempre ter um backupzinho, uma centralzinha com backup e já trocar lá na hora. Sempre tinha esse cuidado. Se por acaso tivesse algum problema mais grave, como por exemplo, o problema não fosse na central veicular, aí nós tínhamos uma equipe local lá, inclusive pessoal de elétrica, de veículos e mecânico propriamente, que daí eles faziam um check-up geral no veículo para ver se o problema era no veículo. Se fosse, daí não era problema nosso, daí era problema do Detran ou da pessoa responsável, nesse caso. Uhum. Sim. Sim, nós temos, infelizmente eu não vou lembrar de todos, mas nós temos suporte a 5 placas, o que seria o suporte? Né? São imagens que nós temos para essas placas. Então, nós temos imagens para quase toda a linha Raspberry, sendo que nós temos imagens para 2, para 3, para A e acho que é A. E daí nós temos uns outras placas, se eu não me engano, o nome da outra é LED. Não, algumas placas que rodam OpenWRT, nós também temos suporte. Então, nós meio que entregamos o OpenWRT com o nosso software já pronto. Sabe? Então, qualquer placa que roda com OpenWRT, que, por exemplo, modems, roteadores usam bastante, nós já entregamos com a nossa aplicação junto, digamos assim. Então, ela meio que funciona como um coringa nesses casos. Certo? Sim. Uhum. Sim, sim. A questão ali do Balena é importante. Por exemplo, obviamente existem outras soluções no mercado, mas qual que é o nosso diferencial, de modo geral? Essas soluções como o Balena, elas acabam te forçando a utilizar o sistema operacional deles, a utilizar algo pronto deles e muitas vezes a precificação deles. Então, às vezes, por exemplo, nesse projeto, se nós fôssemos para mudar algo no meio do caminho, seria muito complicado. Teria que mudar muito a stack de desenvolvimento, teria que fazer muita mudança e, novamente, teria que fazer novos testes e, como já não tinha tempo, era impossível fazer isso. Então, qual que é o nosso diferencial? Nós temos o nosso Pantavisor, que ele é uma pequena mudança que você consegue instalar ele e, com ele só, você já consegue ter toda essa questão de atualização e tudo mais que eu já comentei. Então, é uma pequena mudança comparado a outras soluções. Né? Então, esse seria, digamos assim, um grande diferencial nosso. Além de, claro, ser open source, qualquer um pode ir lá, olhar, baixar, testar, não tem problema nenhum. As outras é simplesmente algo fechado, algo proprietário, que você não sabe o que está transmitindo, você não sabe se você está sendo espionado de alguma forma. Claro que, talvez aqui no Brasil, infelizmente, eu vejo que muitas empresas menores, principalmente, acabam não se preocupando com isso. Mas na Europa, Estados Unidos, isso é levado muito a sério, essa questão. Né? E, desculpe, qual que seria a outra pergunta? Sim. Isso cai na questão do monitoramento. Por exemplo, se acontece no meio do caminho, você tem lá o seu software rodando e no meio do caminho acontece estraga algum componente interno do Raspberry Pi, seja, por exemplo, a memória, placa de vídeo, coisas desse tipo. Aí, o que nós normalmente recomendamos? O Pantavisor ele vai identificar isso e vai tentar rodar a aplicação novamente. Se ele não conseguir, ele vai colocar a sua aplicação no estado chamado erro, e daí, na própria interface, você vai verificar, opa, aconteceu um erro, daí já vai ter o log certinho para você identificar por que está acontecendo aquele erro. Então, nesses casos onde não existe, o Pantavisor tenta várias vezes e não consegue voltar, ele coloca a aplicação em estado erro. Daí você tem que ir lá e fazer uma intervenção manual para identificar qual que é o problema. Certo? Mais alguma pergunta?